Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu quero trazer uma reflexão, foi algo que eu pensei hoje, que começou a vir na minha cabeça e eu quis dividir aqui com você. Você já percebeu que tem situações que nos causam muita, mas muita dor? Um profundo sofrimento, algo assim lancinante? E às vezes isso acontece meio que do nada, uma situação, uma pessoa, uma palavra diz alguma coisa, ou alguém nos faz alguma coisa e desperta em nós muita dor. Aos olhos dos outros, vai parecer que é mimimi, né? Vamos dizer assim, nossa, mas nem foi nada, para que tudo isso? Para que tanto drama, né? Por que tá chorando por causa disso? E às vezes até nós mesmas, a gente olha e fala, putz, por que eu tô desse jeito? Por que aquela pessoa me desestabilizou tanto? Por que essa situação me deixou tão mal assim? Então, eu queria falar um pouco dos nossos conteúdos inconscientes. Eu brinco que nós temos uma caixinha preta, igual aos aviões, né? Que guardam informações assim muito sigilosas, que poucos têm acesso. O nosso inconsciente seria essa nossa caixinha preta. E lá ficam armazenadas, né, as lembranças, as memórias mais doloridas. Aquelas situações que a gente não consegue lidar com elas e a gente empurra para debaixo do tapete. A gente fala, não quero nem ver isso dói demais. Deixa lá quietinho, porque eu não dou conta de lidar com isso. Só que isso está lá, né? Isso vai ficar lá. E de vez em quando acontecem situações que meio que abre a tampa. E isso vem com muita força. Isso salta lá de dentro. E isso traz uma carga muito grande de dor, de sofrimento. E a gente às vezes nem sabe por quê, nem entende por que tanto, né? No curso que eu fiz de psicologia junguiana, um professor fez uma analogia que, segundo ele aprendeu com uma professora dele, né, no curso de psicologia, e que eu levei para a vida. E ele diz assim, imagina que nós estamos numa piscina e que cada trauma que a gente teve na nossa vida é uma prancha, aquelas pranchinhas de isopor. E a gente quer esconder isso, a gente quer afundar, a gente quer empurrar lá para baixo, porque a gente não quer olhar para aquilo. Toda vez que a gente olha, dói. Então a gente quer afundar. Só que aí você tem um trauma, você pega a sua mãozinha e empurra. Aí você tem outro, você empurra. Aí você tem outro, você empurra com um pé. Aí você tem outro, você empurra com outro pé. E você fica numa situação tensa, fazendo muita força, muito esforço para manter lá embaixo essas questões, esses traumas que te machucam. Só que aí, algumas situações te pegam meio desprevenidos, te pegam de surpresa, e aí você solta a mão, você solta o pé, e essas pranchinhas vêm na tua cara. Quem nunca brincou, por exemplo, numa piscina, de afundar uma bola? Você pega a bola, afunda, né, lá na água, e aí quando você solta, o que acontece? Ela vem com muita força. E se você estiver olhando, vem na tua cara, né? Então, os nossos traumas, os nossos conteúdos inconscientes são parecidos com essas bolas ou com essas pranchinhas de isopor que a gente fica fazendo muita força para esconder, para não olhar, para não ver, mas que de repente alguma coisa é gatilho para que isso venha à tona, trazendo muita bagagem, muita carga, muita dor, muito sofrimento junto. E os gatilhos, já vou fazer até um parêntese aqui para explicar, é tudo aquilo que dispara em nós um sentimento doloroso.
O gatilho de uma arma, o que é? É aquela pecinha que a gente puxa e que faz sair o projétil, a bala, né? Então a gente aciona um gatilho e causa uma explosão ali, sai uma bala. E os gatilhos emocionais é a mesma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, um trauma sei lá, de ter sido excluída, né, de ter sido rejeitada, vamos usar a rejeição. Se eu já trago em mim essa dor, se eu já tenho esse registro em mim de sofrimento, de dor, por causa de rejeição, e isso pode ter ocorrido na barriga da minha mãe, naquela fase da gestação, ou pode ter ocorrido após meu nascimento, na minha primeira infância, dentro da família, ou às vezes no convívio social, né, na pré-escola, na família, nos amiguinhos ali, enfim, ou pode ter sido mais tarde, na adolescência, no meu trabalho, não importa em que época esse registro se formou. Fato é que ele está lá, ele está salvo, está gravado em mim. E aí eu passo por uma situação aqui na minha vida adulta, né, com os meus cabelos brancos, em que eu sou rejeitada, né, seja pelo crush, seja pela amiga, seja numa oportunidade de trabalho, de emprego, seja lá onde for, e alguém me rejeita. Esse fato atual, ele atualiza, né? Ele é um gatilho para que aquela minha dor que já existe lá dentro venha na minha cara, que nem a bola que sai debaixo da água da piscina e vem com força e traz consigo toda a dor e todo o sofrimento. Então, eu quis trazer isso porque é muito importante a gente se observar, a gente se olhar. Esse é o papel do autoconhecimento. É perceber que a gente ficou mal, né? Olhar para dentro. A gente não tem o hábito de olhar para dentro, a gente vai olhar para fora. Ah, porque ele me rejeitou, ah, porque ela me rejeitou. Esquece o ele, esquece o ela. Olha para você, olha o que isso causou em você. Então você olha para isso, você fala, uau, isso tá doendo. Isso pegou, né? A gente fala, né? Isso pegou, isso bateu forte em mim. Por que bateu forte em mim? Em que outras situações eu senti a mesma coisa? Que outras pessoas ou que outros momentos me trouxeram essa mesma dor. E aí você começa a identificar em si esses registros que você tem, né? Dificilmente a gente consegue retornar ao primeiro registro, ao registro original. É quase impossível, né? Talvez a gente nunca vá chegar lá. Mas a gente vai conseguir olhando e percebendo o quanto que rejeição, como foi o exemplo que eu dei, é uma coisa frequente e que isso sempre acontece, que eu sempre me sinto assim e que isso sempre me causa um mal-estar muito grande. Eu vou conseguir zerar isso dentro de mim? Dificilmente você vai conseguir. Mas o que você vai fazer é tornar consciente que você tem essa dor em si. É saber que situações de rejeição geram muita dor e sofrimento em você. E o que você pode fazer com isso? Você pode evitar os gatilhos. Você pode evitar passar por isso com pessoas que te desprezam, com pessoas que já têm o hábito de fazer isso com você. Você começa a se preservar. Você fala, opa, isso eu não quero mais para mim. Eu não vou mais ficar correndo atrás do crush e ele está sempre me rejeitando, ele está sempre me gerando essa dor ou atualizando a minha dor. Então, alto lá, eu preciso me preservar disso. E aí você começa a ter posturas diferentes, sabendo quais são os gatilhos, que situações que te entristecem tanto,
E toda vez que a gente olha de frente para uma questão nossa, que antes era inconsciente, e a gente põe luz nela, tornando-a consciente, ela tem a tendência a diminuir. Ela só é muito grande, ela só é assustadora porque a gente não olha para ela, porque a gente não quer ver. Mas quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento e começa a revisitar situações que nos geraram essa mesma dor, olhar para aquilo, ver como é que você se sentiu, entender os seus mecanismos, você começa a tornar isso mais consciente em você. Logo, isso diminui a força. Ele já não está tão lá no fundo da piscina. Você já consegue avistar. E quando vier à tona, talvez não bata no seu rosto. Não faça tanto estrago em você. Então é isso. Pensa nisso. Avalia quais são as suas dores, as suas maiores dores. Quais são os gatilhos que fazem essa dor vir à tona? Quem são as pessoas? Será que você está permitindo que essas pessoas estejam toda hora colocando o dedinho ali na ferida? Será que você não pode se preservar um pouco mais disso? Fica aí a reflexão, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.